origens sempre nos trazem de volta. Professor, tivemos um pouquinho de contratempo na sua entrada, né? Mas é uma honra tê-lo aqui na Nova Rádio Cidade, transmitido aí pela plataforma Plusber, né? Então, estamos numa fase de ajuste e eu creio que o senhor, que é da comunicação, vai entender perfeitamente. Um ótimo dia para o senhor e seja bem-vindo! Oh, que bom! Muito bom dia a todos da Rádio Cidade. Bom dia, Nelson. Nenhum contratempo, Nelson, é suficiente para impedir que pessoas que têm intenção produtiva de contribuir com a humanidade se manifestem. E você é uma delas. Então, todos os desafios que surgem são apenas, no que eu te conheço um pouquinho, motivações para vencer, ir além, chegar mais e prosperar. Estou errado? O melhor café da manhã é ouvir essas palavras do senhor, professor. Porque, olha, uma pessoa que tem esse naipe que o senhor tem, ser recebido logo cedo com essas palavras de motivação, isso aí, assim, é como se o nosso dia vai ser totalmente abençoado pelas suas palavras, né? Olha, Nelson, quando você comentou comigo desse chamamento, você falou comigo de política, falou de empresas, porque eu sou assessor de empresários, e o momento é muito crítico para os empresários, né? Desafiante, e falou também das questões pandêmicas, desse cenário de desafio emocional que todos vivem. Então, ao invés de caminhar por qualquer um desses caminhos, de optar como eu imagino que os tempos são bem cortadinhos e você é hábil em lidar com eles, eu prefiro me subordinar à tua grade aí. O que você quiser perguntar, pergunte, e nós vamos tentar contribuir com a maior boa vontade possível. Professor, o senhor é um homem brilhante, não somente nas palavras, mas também na atuação. Eu gostaria que o senhor se apresentasse aí, dissesse quem é o empresário, o professor Piedade, contar um pouquinho aí da sua história, porque é importante as pessoas conhecerem e saberem que existe mais uma pessoa do bem aí que pode ser somado no seu elo de amizade, no seu elo empresarial, comercial. Então, conte um pouquinho aí, seja breve, vai ser muito bom aí, que quem estiver nos ouvindo agora e quem for ouvir depois, vai exatamente clicar lá no seu link, conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho, da sua história. Ótimo. Nelson, o grande desafio resuma, seja rapidinho. Este é o grande desafio de todo mundo que trabalha com comunicação, né? Mas eu vou me esforçar para atender ao seu pedido. Eu sou um apaixonado por Guarulhos. Eu vim para Guarulhos em 1980 e alguma coisinha para estudar na Faculdade Integradas. Fui lá formado em administração de empresas. Em 1990, pela graça de Deus, muito esforço e dedicação, de origem muito humilde, minha mãe falou: filho, comida não vai faltar, o resto é contigo, corre aí, vai atrás. E em 1990 eu tive o prazer, pelas mãos do professor Ari Badini Tavares, diretor das faculdades de administração, de ingressar no mundo acadêmico como professor universitário. Lecionei nas então 3 faculdades da FIC, que era Administração, Direito e Educação Física, e segui carreira como educador, principalmente nos períodos noturnos. Hoje, mais me dedico às aulas de pós-graduação de MBA ligadas à área de administração. Concomitante a tudo isso, eu fui um executivo, fui diretor de marketing da Citibank, e tendo contato com empresários, acabei constituindo, e já caminho com isso há mais de quase 30 anos já. Eu estou com 50 e poucos. Quando eu tinha 20 e poucos anos, comecei a lecionar, já investi com isso também. Assessorando empresários. Empresários nas áreas de gestão, finanças e negócios. Administração dos processos, administração das contas e expansão, estruturação e recuperação de empresa. Isso é o nosso chamamento empresarial hoje. Temos lá as nossas participações no ambiente político, construindo planos de governos, assessando governantes, orientando, mentoreando líderes, tanto no ambiente público, como também do ambiente eclesiástico, porque temos lá o nosso
pezinho estendido sobre o mundo da fé, compartilhando com o ministrador do Evangelho, sempre quando há possibilidade, um pouco desse chamamento do amor de Cristo que move a nossa vida. Tentei resumir, acho que fui prolixo, mas eu consigo fazer nesse tempinho curtinho, assim, para te dar a chance de dialogar comigo. Maravilha! Professor, o senhor falou aqui um chamamento, né, do amor de Cristo nas nossas vidas. Isso é tremendo, porque muitos empresários, microempresários, às vezes eles não colocam Deus em primeiro lugar, né? E Deus, quando ele está na frente, os caminhos se abrem com mais facilidade, né? Então, eu vejo que nesse momento de pandemia, as pessoas precisavam, né? Ou alguns até se conectaram mais com a sua fé, né? E quando essa fé é aumentada, a pessoa tem aquela palavra que nós acabamos de dizer, motivação para seguir, seja na doença, na enfermidade, seja em qualquer situação financeira, empresarial, ela acaba aí se conectando com o Criador, e essa conexão faz com que ele acompanhe com mais facilidade, ele consegue andar nesse caminho de cabeça erguida, né? Então, eu vejo, assim, de suma importância essa conexão aí com o nosso Deus, com o nosso Criador, né? Então, independente da religião, eu creio que todos precisam ter esse contato com Deus, né? O senhor teve, professor, uma parcela muito importante na cidade de Guarulhos, porque o senhor estava ali junto ao PRTB para uma possível candidatura de prefeito na cidade de Guarulhos. Qual foi a sua experiência ali, ladeando com o doutor Rodrigo Tavares? Olha, primeiro, o Rodrigo é uma pessoa muito especial. Alguém que tem uma vida construída dentro da cidade, uma vida ligada ao ambiente do direito, uma vida construída muito próximo dos valores da família e uma afinação muito própria que me acalentou, que me chamou também, que me fez aproximar no sentido da construção, Nelson, do que penso que falta no Brasil hoje, que é um conservadorismo inteligente. Geralmente, quando nós ouvimos falar de conservadorismo, dá uma impressão de alguma coisa rusgosa, travada, enfim, cada coisa do passado, que causa até uma certa espécie, né? Para quem conhece um pouquinho do mundo universitário, eu estou ligado aos departamentos de pesquisa científica da Pontifícia Universidade Católica, que é um berço do pensamento mais plural que talvez exista no Brasil. Eduardo, o que você, como próximo do conservadorismo, faz lá? Eu não penso no conservadorismo como alguma coisa alinhaçada ou firmada nesta concretude pregressa do passado ou rancorosa. Eu vejo, Nelson, que é muito importante que as mudanças venham e adequem e melhorem a vida das pessoas, sem desconsiderar aqueles valores, aquelas coisas que são preciosas à maioria de nós, né? Como, por exemplo, você comentou agora. Eu gosto muito de um princípio que está lá no livro de Provérbios, que fala o seguinte, e eu uso muito para aconselhar os meus empresários, meus clientes. A Bíblia diz, espalhe tua semente, não tire a mão de nenhuma delas, porque o semear é do homem, mas o florescer pertence a Deus, né? Tolo é aquele que pensa que somente o esforço resolve, somente o suor do rosto resolve. Se assim fosse, algumas pessoas que se esforçam pouco não enriqueceriam. Opa! Eu falei demais. Alô? Estou te ouvindo, professor. Eu. Posso continuar ou devo devolver a palavra para você? Perdão. Professor, é um prazer ouvir. Nelson, eu não ouvi a tua resposta, repicou tudo aqui. Opa, então vou tentar fechar esse tema para devolver a palavra para você. É um prazer continuar ouvindo.
Em resumo, Nelson, eu acho muito importante que nós tenhamos a consequência das posturas que temos. Eu creio que o movimento conservador em Guarulhos, na pessoa do Rodrigo, ganhou uma envergadura de inteligência não rancorosa, de uma inteligência plural, de uma inteligência interativa, de uma inteligência aberta ao entendimento de vertentes distintas, sem se contaminar com aquela ideia do centro, que aonde entra não faz diferença nenhuma, sabe? Eu acho isso muito lindo. Eu acho muito importante que a política agregue, seja de esquerda, seja de direita, seja de todos os recortezinhos possíveis entre eles, um debate propositivo, um debate inteligente. Eu acho que foi muito curioso, muito interessante, e me alegrei demais de ter participado desse movimento, que foi encabeçado, sim, pelo PRTB, e que deve construir, e espero que construa cada vez mais, uma linha diretiva para aqueles que não querem ver tudo descomposto, desconstruído, mas desejam construir algo novo, inovador, acrescentar coisas boas, com uma inteligência aplicada, com uma moderação aquilatada, para o bem de todos, ouvindo a todos e considerando aquilo que de melhor se pode fazer. Respondi a tua pergunta, Nelson? Muito obrigado pela sua resposta, professor. Foi de grande valia, com certeza. Bom, eu quero, né, dar aí um grande abraço para o doutor Rodrigo Tavares. Eu espero que, né, o Brasil perdeu o Fidelix, né? E com essa perca do Fidelix, eu quero acreditar que o doutor não será desmotivado, ao contrário, né? Eu creio que ele vai continuar firme e forte na cidade. E o senhor, o que o senhor acha com relação a essa perca do Fidelix, né? Como que caminho que vai tomar o PRTB? Não somente em Guarulhos, mas no Brasil. Olha, Nelson, essa pergunta é muito curiosa, porque a liderança do presidente Fidelix dentro do partido era emblemática, era uma figura que misturava uma pitarguia, uma pitadinha de pimenta caricata, com uma disposição ao trabalho, com uma disposição ao enfrentamento, porque ninguém pode negar que ele segurou, no meio de controvérsias mil que aconteceram nos últimos 10, 15 anos do Brasil, ele segurou o partido funcionando sem envolvimentos escandalosos com nada que não deve. E temos hoje, na vice-presidência da República, uma liderança que acolhe uma percepção de firmeza e moderação que agrada muita gente, que é o vice-presidente Mourão, né? Eu entendo que o Rodrigo tem a juventude, a disposição e os valores necessários para ocupar um espaço de liderança crescente dentro do partido, e a partir desta liderança moderada, crescente, com valores bem firmados, construir sim uma via de um conservadorismo, como disse, um conservadorismo inteligente, que agregue não só Guarulhos, mas agregue toda a região do Vale do Paraíba, que agregue ao estado de São Paulo, que agregue ao ambiente nacional. O que falta? Falta uma linha diretiva, uma linguagem conservadora que sem desconstruir os valores que tem, se abra a um diálogo mais promissor, a um diálogo próprio da política. A política não é feita da ruptura, a política é feita do entendimento. Penso que o Rodrigo tem características muito próprias e conta com o nosso apoio na medida do alcance das nossas possibilidades nesta construção. E espero também, Nelson, que outros partidos, os partidos geralmente não se caracterizam de maneira muito clara, né? Mas eu espero que outros partidos amadureçam no sentido de definir as suas vertentes de contribuição de maneira mais clara, porque às vezes parece que é tudo uma coisa só, e quando tudo é uma coisa só, não há diálogo, há só oportunismo, só oportunidades sendo trabalhadas. E esta visão pública de oportunidade não é uma visão que constrói o que o Estado precisa, o que as pessoas precisam. As pessoas precisam dos governantes um ambiente de estabilidade. Eu que trabalho com empresários, o digo, na oscilação da estabilidade, o investimento teme.
as pessoas ficam receosas de investir. E quando não há investimento, abre porta, fecha a porta. Amplia, não amplia, aumenta imposto, não aumenta imposto. Quando essas coisas ficam assim, o desemprego é grande, o desânimo, a falta de concretude, de transformação prática do que se diz, acaba visitando a sociedade de maneira não ideal. Esperamos que isso possa ser construído a partir desta linguagem mais harmoniosa, não conflitiva, mas contributiva da política que em Guarulhos tende a ser construída com a contribuição também de uma direita conservadora inteligente. Maravilha, professor. Professor, já que o senhor tocou nessa questão aí de empresários, né, na qual o senhor acaba assessorando muitos empresários, o comércio, ele sofreu um impacto muito grande aí no ano passado, assim que começou a pandemia, e nós estamos caminhando aí pelos passos de pandemia. O seu trabalho, eu tenho acompanhado nas redes sociais, eu vejo que ele é muito importante para aquele empresário que quebrou, né? Aquele empresário que não tem certeza se vai ainda, né, estar aí nas escalas do mercado, prestador de serviço, de médio e de grande empresário. E eu quero falar um pouquinho aí como que as pessoas possam chegar até o senhor para que o senhor possa oferecer essa assessoria de uma maneira que possa não somente motivar esse empresário, mas que ele possa ver resultados em cima do que ele sempre fez. Obrigado, Nelson. Nelson, o nome da minha empresa é em inglês, mas eu vou dar a tradução, daí fica fácil achar. É Knowledge. Knowledge é conhecimento em inglês. Knowledge, comunicação e gestão. Mas se procurar professor Eduardo Piedade, vai achar muita coisa na internet, vai chegar até nós com grande facilidade. O que eu entendo, Nelson, as crises, seja elas quais forem, elas não fazem os dinheiros desaparecerem, Nelson. Os dinheiros, nas crises, eles continuam existindo, mas eles mudam de mãos com menos ligeireza, de maneira mais lenta. A motivação dos mercados, quando tudo vai bem, as pessoas compram, saem, se divertem, consomem, trocam, investem, constroem. Esta é a natureza humana em momentos de ânimo proveitoso, de bom ânimo. Quando o ânimo está restrito por uma pandemia, essas trocas se dão de maneira mais oportuna. Para ser bem objetivo e deixar aí um espaço para uma pergunta adicional, não mais, eu diria, Nelson, que as minhas ações, elas atendem a quem quer expandir, e existem aqueles que estão expandindo. Existem mercados sendo construídos até na cidade hoje. Tem um na Timóteo Penteado, agora bem de esquina, subindo lá pertinho da Vila Rosário, bem grandão mesmo, com uma letra bem grande posta no seu totem lá, né? E outros movimentos. A Hering, Nelson, a Hering absorveu, na Bolsa de Valores agora, absorveu um investimento, foi negociado a 5 bilhões de reais, uma marca fortíssima. Existem movimentos acontecendo, e existe uma hora que o pequeno e o médio, que é o mais forte, está tão agonizado que ele precipita a venda de um negócio, ele precipita a desistência de uma operação e acaba ficando barato para quem eventualmente tem recursos, chega lá e abocanha, né? Então, o que eu diria? Seja para expandir, para estruturar ou para recuperar dinheiro, uma coisa é fundamental: estratégia e planejamento. Não pode ser uma atitude passional. A assessoria estratégica e de planejamento vai lidar tanto com questões de aonde pôr o dinheiro que se tem, como de sair dos embaraços que as situações de quebra de fluxo, como vividas agora, um empresário, como que pode viver um ano e meio, quiçá 2 anos, acumulando um abre e fecha, com as contas vencendo, com os tributos sendo cobrados da mesma forma? A situação é dramática. Equilíbrio, fundamental. Estratégia, sempre. E planejamento, fruto da gestão, que é uma área de atuação muito forte em nós. Então, não só aqueles que estão em dificuldade,
porque a dificuldade é do cenário. E quando o cenário tem dificuldade, as oportunidades também surgem. Há de se ter, tanto para entrar em mercados como para sair de mercados, estratégia de planejamento para não tropeçar e colocar tudo a perder em situações onde os movimentos são precisos, onde os movimentos são exatos e onde os riscos são ampliados. Eu sei que não respondi tudo, mas é o que dá para colocar neste pequeno espaço de tempo, é uma palavra de esperança. Os cenários de crise são cíclicos, eles vão passar. Ontem eu falava com a minha esposa, em curto com isso, uma visão muito simples. Ela também é administradora ligada à área de controladoria. Ela controla as contas, é uma excelente controladora de números. E ela falava, Eduardo, estamos chegando a um momento onde a opressão da economia é tão forte, é tão latente, que não vai dar mais para segurar. Os medos serão rompidos pela necessidade do avanço. E esse avanço virá. Perfeito, professor Piedade, né? Nessa manhã falando aí com a nova Rádio Cidade, falando com a Plusber. Professor, eu quero ser o Fábio, né, que está nos bastidores fazendo a sonoplastia, né, para que nós estivéssemos aqui conversando. A Plusber é uma plataforma de mídia, uma das maiores plataformas de mídia aqui na cidade de Guarulhos. Eu gostaria que o Fábio, né, desse um olho aí para o pessoal que está nos assistindo, porque é indispensável a gente poder aí ouvir o Fábio, né, para que ele possa aí fazer uma pergunta e a gente fazer esse... Eu não vou falar encerramento, professor, porque o senhor vai voltar. Então, somente fazer uma pausa no dia de hoje, né? Fábio, seja muito bem-vindo. Nelson, muito obrigado. Professor, satisfação reencontrá-lo, revê-lo aqui, tê-lo aqui na Plusber, essa iniciativa que nasce com uma proposta bastante interativa, dinâmica, né? De disponibilizar aqui para as cidades, não apenas para Guarulhos, mas para outros municípios também, uma alternativa de comunicação, né? Independente, vamos dizer assim, né? Não vinculada necessariamente a uma só tribo, a um só partido, a uma só instituição, mas um espaço de comunicação que a gente consiga interagir de forma bastante limpa, né? Bastante direta, assim, e flexível, dinâmica, né? Então, uma satisfação, obrigado pela participação do senhor, obrigado por ter aceitado o convite do Nelson para participar com a gente aqui hoje. E eu vi o senhor falando aí sobre pandemia, né, sobre os desafios que o empreendedor tem agora para se recuperar nesse cenário difícil. Vai ser um prazer até ter o senhor no Plusber Negócios, que estreia agora na próxima quinta, né? Vai ser só para falar sobre isso, só para poder encorajar os empreendedores, falar sobre economia, mas ainda nesse sentido de pandemia, como o senhor enxerga, o senhor que trabalha aí com recuperação de empresas, ajudando os empresários a saírem, lidarem com crises, né? Se recuperarem de crises. Como é que o senhor enxerga, por exemplo, a atuação do pequeno e médio empreendedor que precisa se reinventar agora, né? Muita gente que tinha seus restaurantes, que tinham ali os seus pequenos negócios e agora precisam se reinventar. Como é que o senhor enxerga esse desafio da reinvenção para poder lidar com esse novo normal agora? Primeiro, Fábio, que alegria te ver. Estava com saudade do teu rosto. A pandemia, esse afastamento social nos distanciou um pouquinho. Fisicamente, porque a Cuca e os bate-papos que sempre tivemos sempre demonstraram ser muito proveitosos a mim, e você tem uma inteligência distinta. Acho que a união dos dois, no encaminhamento desse canal, na frente desse processo, desse programa, é fantástico. Conte com o meu apoio, com a envergadura do que lhes parecer proveitoso. A tua pergunta é tema, por exemplo, Fábio, do que nós vamos estar levando. Eu coordeno um grupo de excelência em administração estratégica e planejamento do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Na próxima terça-feira, penso que seja terça, dia 18, às 18h30, depois eu até disponibilizo, se vocês quiserem, podem pôr no chat do programa, para quem quiser, nós vamos palestrar, nós vamos organizar um evento rápido falando sobre o tema vencendo a pandemia com estratégia e planejamento.
Muito Tem bacana. direito a certificado, é um treinamento gratuito que eu recomendo a todos que tiverem interesse e puderem estar, sejam empresários ou empreendedores, ou executivos, tá? Você falou de novo normal. Eu quase implodo essa palavra, Fábio. Esse novo normal, ele não existe. As pessoas são as mesmas desde que o mundo é mundo, Fábio. Nós precisávamos, no tempo das cavernas, nós precisávamos de... Olha, vou falar bem machista agora, bem homem, tá? É a ótica do homem, né? Nós precisávamos de uma mulher amorosa, assim como uma mulher precisa de um homem amoroso e dedicado, né? Um fogo e uma carne para assar. Uma caverna para entrar. O básico, as questões básicas continuam as mesmas. Quando o cenário é alterado de maneira tão aviltosa, nós já vínhamos de uma dificuldade de recuperação econômica anterior. Quando esta pandemia criou o afastamento, nós não tínhamos problema econômico. Quando a pandemia gerou o afastamento econômico, nós criamos um desdobramento econômico de algo que é uma questão de saúde pública. Este abrir e fechar, este vai e não vai, estas incertezas todas acumularam gravames, acumularam desafios que não faziam parte da órbita econômica. Qual é o grande desafio agora para responder de maneira mais pragmática possível a tua resposta? Primeiro, está dentro de nós mesmos. É buscar ter equilíbrio, Fábio, lidar com os nossos monstros internos, para não colocar o pé pelas mãos. Existem abutres tentando tirar tudo que os aflitos têm para entregar. E existem alguns abusados também, que mesmo tendo condições de pagar o fornecedor ou de tocar os seus negócios, se preservam na busca de oportunidades, daí oportunistas, né? As relações humanas, eu gosto muito de trabalhar na seguinte ideia: vencer a pandemia, ou o momento seguinte, que você chamou de novo normal, eu não sei como chamaria, eu desqualifiquei o termo, mas eu não sei nem que termo usaria, né? A consequência pós-pandêmica vai levar em conta o que nós fizemos durante a crise. Então, aqueles que foram decentes colherão frutos de um ambiente que amealha outros que têm valores assemelhados. E aqueles que tiveram uma postura, vou usar um termo muito forte agora, por favor, me perdoem o termo, indecente, aqueles que foram abusados, viscerais, abutristas, né? Estes certamente terão uma reação de, olha, com esse eu sei que na crise não posso contar, né? Eu acho muito importante considerar que todo momento fácil atrai não necessariamente pessoas que são proveitosas ao nosso relacionamento de fato. Atrai os oportunistas das circunstâncias favoráveis. Agora, é muito importante, eu recomendo a todos, neste momento, se você está em dificuldade, primeiro, busque uma assessoria técnica. A Knowledge presta assessoria técnica. Porque existe parte que é técnica. Mas não esqueça que, além da parte técnica, o time empreendedor, a vocação empreendedora, a capacidade de empreender é um dom, no meu entendimento como cristão, é um dom divino. Não é uma coisa que você escolhe, eu vou empreender, eu acho que eu agora vou virar empreendedor. Não é assim. É uma coisa que vem. Você e o Nelson estão aí empreendendo no meio desse cenário pandêmico uma nova linha diretiva, um recorte harmonioso. Eu vejo todas as mídias visceradas em discursos, todos quadradinhos, todos estruturados. Esta oportunidade de estar dialogando. Eu não recebi nenhum script anterior, eu não recebi nenhum tipo de coerção para me expressar. Esta liberdade de expressão é algo extremamente proveitoso, extremamente produtivo. Não tenho dúvida que vocês serão exitosos nesse caminho. Outros saíram recentemente de mídias que eram engessantes, que eram todas incapacitantes, e estão ocupando um espaço de destaque nos meios virtuais, no meio da comunicação digital. Espero e acredito que isso vai acontecer também, está acontecendo já com vocês, e há de acontecer com outros, em todos, nos mais diversos setores, que entenderam que é hora de ver com quem se pode contar no cenário de caos, como se fosse um pós-guerra. Ver tudo aquilo que é proveitoso, saber lidar com dívidas. Tem gente que sabe que deve, mas não sabe quanto, não sabe para quem, não sabe quantos juros paga em cada uma das contas. Então, é preciso uma abordagem técnica, sim, contem com a Knowledge para isso. Nós temos clientes desde pequenininhos até grandões,
até mega operações, inclusive com espectro internacional, mas temos pequenos clientes também. Mas uma coisa é presente, tanto no pequeno como no grande. Se você não acreditar no seu negócio, se você não estiver disposto, o cristianismo é a religião da esperança. Se você não estiver cheio de esperança, seja religiosa ou não, mas expectativa proveitosa, você não levanta de dia. Então, é muito importante lidar com aspectos emocionais. Nesse evento do CRASP, fechando e devolvendo a palavra a você, me perdoe pela delongada, eu vou levar a visão do administrador, que sou eu, especialista em estratégia e planejamento, e vou levar a visão de um jornalista, um homem de comunicação, e a visão de uma psicóloga, que lida com pacientes terminais, ou com pacientes com estado muito agravado, avançado, de patologias irrecuperáveis. Ou seja, é mais ou menos o que nós temos que enfrentar hoje. Um pouco de psique, um pouco de saúde, para lidar com o que chega, para a gente não se viciar a ouvir aqueles pessimismos que acabam com o instinto empreendedor, que é um dom divino, que não pode morrer, vem junto com o ser humano. A gente chora gritando, eu quero comer, eu quero viver, eu quero conquistar. É assim que a gente nasce, que a gente vem ao mundo, né? Eu enxugo aí a minha resposta, sei que eu não respondi tudo, mas eu devolvo a palavra para não virar um monólogo, Fabio. Desculpe. Não, bacana, professor. Obrigado. Já deixou aí com gostinho de quero mais para o nosso próximo encontro, que há de vir, se Deus quiser. Nossa, obrigado pela interação. Pode dar sequência. Fábio, eu que agradeço a sua participação, sempre indispensável. Professor, que o senhor tenha um dia maravilhoso, abençoado, excelente. Como o Fábio mesmo disse, vai ficar com gostinho de quero mais e aguardamos o senhor para um próximo programa, uma próxima chamada aí nas próximas semanas. Estaremos convidando o senhor novamente, que vai contribuir muito aí com o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo pela atenção, pelo carinho. Nós temos ainda um bate-papo, uma conversa com o professor Elton, ele que é historiador aqui na cidade de Guarulhos. Então, nós vamos conversar 5 minutos por telefone com o professor Elton, mas desde já agradeço o senhor de coração mesmo. Muito obrigado. Sucesso a todos, força, eu desejo a todos paz, saúde e prosperidade. Não percam o ânimo, não esqueçam que todos os dias pela manhã o sol nasce novamente no horizonte, dando a todos a oportunidade de reconstruir, de refazer, tá bem? Enquanto a vida há esperança, e nós não devemos nos afastar desta contingência, usando técnica e usando esperança, fé, para conquistar o pão nosso de cada dia, sendo bênção para nós, para os nossos e para todos que pudermos. Um abraço forte, obrigado pela oportunidade. Beijo grande, professor. Um abraço, professor, obrigado.